Glória a Jesus. Palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, no seu capítulo de número 1. E eu quero ler com vocês o versículo de número 17 em diante. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 17 em diante. Quantos encontraram, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Tem gente procurando ainda, né, irmãos? Quero, nesta oportunidade, meus irmãos, glória a Deus, leamos o texto da palavra de Deus, livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, e o versículo 17 em diante, que diz assim a palavra de Deus: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatado do vosso fútil ou da vossa vã maneira ou procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Glória a Deus. Até aí, meus irmãos, eu quero que você nesse momento curve sua cabeça e ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, aqui, Senhor, eu me ponho diante da tua presença que estamos, e nesse momento em oração com a tua igreja. Pai, que todos esses que estão intercedendo nesta hora, que o Senhor atenda o nosso pedido, meu Deus. E o meu pedido nesta noite é que o Senhor venha sobre minha mente, o meu coração, o meu espírito, e ministre aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu entendo, reconheço e sei que nada tenho, Pai, que de mim mesmo eu não sairá nenhuma palavra de edificação para a tua igreja. Mas eu também entendo, creio e sei e sou sabedor que tu és um Deus misericordioso e que esta noite pode me usar, meu Deus, para edificar vidas, para resgatar vidas, para transformar vidas através do poder da tua palavra. Então, por isso que eu te peço, Espírito Santo, venha nesta noite, não como queremos, Senhor, não como muitas das vezes conjecturamos, mas como tu queres. Eu me ponho, Senhor, em total dependência tua. Eu disponho o meu coração voluntariamente e obediente à tua vontade. Faça e fale o que o Senhor quer. Meu Deus, que seja aniquilado todo eu, que toda honra, toda glória, todas as palavras produzidas do meu espírito, sei que é vinda de ti, ó Deus, e que seja verbalizada com direcionamento para a tua igreja nesta noite. É isso, meu Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis tomar seu assento, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero que você esta noite preste bastante atenção naquilo que Deus ele tem para fazer em nossa vida. Eu tenho certeza que se você entender esse texto que ora acabamos de ler e tudo aquilo que ele nos mostra, nós seremos bem melhores do que ontem. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero tributar a Deus pela sua vida. Eu quero engrandecer ao Deus dos céus, porque Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui hoje e de poder ouvir a sua palavra. Eu sempre agradeço a Ele e digo a Ele que nada tenho,
Mas se Ele quer me usar, se Ele quer nos usar, é como cantamos domingo: usa-me, usa-me, usa-me. E eu tenho certeza, meus irmãos, que esta noite o Espírito de Deus já tem preparado o teu coração. E agora mais nós iremos entrar na palavra de Deus. E é bem verdade que esse texto ele deixa claro. Não tem uma linguagem que você precisa pesquisar, não é uma linguagem que você não entende, mas é uma linguagem clara, objetiva, uma linguagem concisa, precisa no que está dizendo. Ora, Pedro, ele está escrevendo algo muito forte, muito poderoso, algo que, se não diga de passagem, é, irmãos, a base do Evangelho de Cristo. Ele está falando de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Ele está descrito em Gênesis, ele está descrito em Êxodo, ele está escrito em Levítico, e aí sucessivamente, e ele está também lá em Apocalipse, ou seja, em toda a Bíblia Sagrada. Este Cordeiro está escrito, esse Jesus amigo, esse Jesus de amor, esse Jesus que veio mostrar a sua humanidade e nos provar que o Deus Todo-Poderoso nos ama. Pedro, ele vai nos trazer algo muito, irmãos, peculiar, e ele vai dizer para mim, para você e para a igreja que ele estava escrevendo aqui. Mas entenda, para os irmãos que nessa época estavam um pouco dispersos, mas Pedro chama a responsabilidade e diz: olha, vocês precisam entender que o tempo da sua peregrinação, o que é que Pedro está dizendo? Foi o que eu acabei de ler, acabei de dizer antes de começar a ministração. O tempo da sua peregrinação, Pedro está mostrando à igreja, irmãos, que nós não vamos estar aqui nessa terra para sempre. Nada nessa terra, aleluia, é para sempre. Nenhuma coisa, nem prata, nem ouro, nada é para sempre. Tudo é passageiro. E o que Pedro está nos aconselhando é que o nosso tempo de peregrinos, e aí eu vou repetir: peregrinos e não forasteiros. Peregrino, porque peregrino sabe do ponto que saiu e sabe do ponto onde ele quer chegar. É assim a igreja, ela sabe de onde veio, sabe aonde está e sabe aonde quer chegar. Esses dias eu estava dizendo em Campina Grande, ministrando lá, e dizendo: nós precisaríamos glorificar a Deus, exaltar a Deus com tudo isso que está acontecendo, porque isso é a Bíblia se cumprindo. E no lugar de muitas das vezes nós estamos alegres, felizes, regozijados, glorificando a Deus, vindo agradecer a Ele, nós fazemos o contrário. Por que, pastor, agradecer a Deus por esse caos que está acontecendo? É bíblico, meu irmão. Viria nos últimos tempos. Não vai pensar que vai parar isso, vai acabar esse Covid-19, vai parar tudo e vai voltar tudo à normalidade, vai ficar tudo bom e vai ser mil maravilha. Não, Pedro está falando sobre isso. Nós somos peregrinos, e como peregrinos nós temos que ter certeza, nós temos que ter convicção para onde nós estamos indo. Só aqueles que não têm certeza, meu irmão, de onde vai ou para onde vai, ele tem medo da morte. Talvez você possa até perguntar: mas o senhor não tem medo de morrer? Não, não tenho medo de morrer, porque eu sei, se eu morrer hoje, para onde eu vou, eu tenho certeza disso. Pastor, mas é porque o senhor é pastor? Também não. Não é porque o senhor é bom? Também não. Eu entendo isso pela graça de Cristo derramada no meu coração. Eu entendo isso pelo favor imerecido do Cordeiro que morreu na cruz e que me dá a garantia que pela sua morte, pelo seu feito na cruz, pela sua expiação, Ele me dá direito de dizer: se eu hoje partir, eu sei para onde eu vou, porque eu estou servindo a Ele, eu estou adorando a Ele. Esta noite eu quero fazer algumas perguntas contundentes que foi me feita por Deus, ou que me veio à mente para fazer esta noite. Se eu perguntasse a você esta noite: o que é o Evangelho da cruz para você? O que você me responderia? O que a cruz representa para você? Para muito a cruz é como um madeiro que está aqui embaixo. É só um madeiro, é onde foi a morte de Cristo. O que representa para você o Evangelho da cruz?
A igreja militante do Senhor nesses últimos dias precisa entender o evangelho da cruz. Porque nesses dias ele também vai exortar sobre isso, que nos últimos tempos haveria de vir mestres, homens, ensinando todo vento de doutrina. E nós estamos vendo muitos evangelhos sem cruz, muitos evangelhos, aleluia, sem apontar para o principal, para a centralidade. O evangelho que muitos, aleluia, têm vivido é um evangelho que não é peregrino, que ele não se torna um peregrino, mas ele é como se um amante das coisas dessa terra. E o que Pedro nada mais do que está nos dizendo é que a única maneira de permanecermos fiéis a Cristo, eu vou repetir para nunca mais você esquecer, a única maneira de permanecermos fiéis a Cristo e termos a certeza que um dia vamos para o céu, é entender que tudo aqui é passageiro e que o lugar que Ele preparou para nós já está nos aguardando. É entender que nós não somos permanentes nessa terra, que nós não vamos ficar aqui com as coisas dessa terra. Pelo contrário, nós seremos transladados. E se não transladados, nós seremos arrebatados. Aleluia. E se não arrebatados, nós seremos ressuscitados e estaremos com Ele para todo sempre, o adorando, jogando as nossas honras perante Ele e dizendo a Ele que é digno, aquele que está sentado no trono, Ele é digno. Eu preciso entender. Pedro está falando isso. Meus irmãos, você precisa entender que vocês são peregrinos, vocês estão de passagem nesse mundo. E aí ele nos dá algo muito contundente nesse texto. Preste atenção. Ele vai nos dizer que nós não fomos comprados. Olha só, ele vai dizer que a gente somos peregrinos. E logo após ele vai dizer: nós não fomos comprados com preço de prata, ouro ou pedras preciosas. Por que acha que Pedro fez questão de categorizar esses três valores terrenos: prata, ouro e pedras preciosas? O que é que o homem busca hoje? O que é que o homem sem Deus ele mata? Ele trai, ele mente, ele se torna maligno. Por causa do quê? Da prata, do ouro e de coisas preciosas, que para o olho dele se engoda. Foi isso que Satanás quis fazer com Jesus. Mas Jesus sabia onde estava o seu tesouro. E esses dias nós ministramos no nosso devocional de leitura bíblica de Mateus. Já estamos no capítulo 7 terminando. Eu falei isso: não acumuleis tesouros na terra. Foi Jesus que falou. E nós verbalizamos isso: não acumuleis tesouro na terra, que a traça vem, que o ladrão vem e rouba, que vem o ferrugem e come. Mas acumuleis tesouro no... Pedro está falando disso. Pedro está dizendo que a prata e o ouro e as pedras ou as coisas preciosas acaba. Isso é passageiro. Isso, aleluia, um dia não vai ter valor. Porque a Bíblia vai usar uma linguagem, Ricardo, que quando nós chegarmos lá, nós vamos pisar em ruas de ouro. Isso para denotar que lá não tem ganância, lá não vai ter briga, lá não vai ter contenda, lá não vai ter desunião. Não, lá só terá paz. E aleluia, o maior tesouro é Ele que está sentado. As nações se reunirão e aleluia, ao redor do trono, e dirá: aquele que é digno, Jesus. Jesus. Quem é peregrino entende que o seu tesouro não é aqui. Eu olho para esse texto e isso mexe comigo. Olhe para cá que eu estou entrando na mensagem agora. Você já entendeu o que Pedro estava dizendo? Não é com prata nem com ouro, mas com o preciosíssimo sangue de Jesus. Meus irmãos, desde a época de Adão, vou repetir, desde a época de Adão e de Eva, depois que eles pecaram no jardim, destituídos foram da glória de Deus. E todos os homens estão destituídos da glória de Deus fora de Jesus. Então estávamos todos destituídos, todos pecaram. Adão passou e destruiu
destruiu aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então entrou no mundo pelo homem o pecado e as mazelas que vemos hoje. De lá para cá, o homem só foi em decadência espiritual. Mas não é porque Deus, eu sempre costumo dizer isso, tem pessoas que pregam e diz que não, Deus tem um plano B para a sua vida. Deus não tem plano B, Deus só tem um plano A. Deus não tem um plano, Deus não tem planos. Ah, se não der certo o B, eu pulo pro C. Se não der certo pro C, eu pulo pro D. Deus não é homem. Ninguém pega Deus de surpresa, ninguém pega Deus, eu fiz uma coisa que eu surpreendi Deus. Não, ninguém consegue surpreender Ele. Só existe uma coisa na fé que causa admiração em Jesus. Pastor, olha o que o Senhor vai dizer, eu digo e eu provo na Bíblia. E o que é, pastor? Isso se chama fé. Ele olhou para aquela mulher e disse: ó mulher, grande é a tua. Por isso que ele disse: quando voltar o Filho do Homem, achará porventura fé achará fé na terra? Tudo que o diabo tem trabalhado, irmãos, nos anais da história, é para decair o homem em situações que não acredita em Deus e também que não acredita no demônio e no diabo. Ele quer ser esses dois extremos, porque se a pessoa não acredita em Deus, não acredita que tem céu. Se ele não acredita no diabo, aleluia, eu não estou dizendo de crer no diabo, não, estou dizendo que ele existe, que as forças malignas existem. Ele também desacredita que existe inferno. Só que Deus não é preciso só crer que Ele existe, só acreditar que Ele existe. Em Deus temos que depositar fé. E fé não é uma crença. Fé não é como você joga um jogo do bicho. Eu vou crer que eu vou vencer. Não, isso não é fé, meu irmão. Isso é superstição. Por isso que Ele vai dizer: Ele nos livrou da vã maneira de viver. Agora a nossa vida é depositada nele. A fé é nós nele. É quando nós se lançar. Por isso que Ele vai dizer: lança sobre Ele toda a tua ansiedade. É lançar. Olhe para cá. Ricardo segurou aquele pano. Eu acreditei que ele ia segurar. Tem um reflexo bom ainda, viu? É assim com Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Com Deus é assim, você tem que se lançar. Não, mas eu vou ver se... Eu acho que Deus com isso aqui, Ele não pode. Pode, Ele pode tudo. Ele é tudo em nós. Ele é tudo em nós. Ele é a nossa razão. Ele é o nosso viver. Se joga nos braços dEle, que não tem como dar errado a tua vida. Você já tem destino certo. O homem cai e traz todas as mazelas para o mundo. Escuta isso aqui. Então, desde a época de Adão e de Eva, os homens foram ofertando a Deus sacrifício. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer disso. Os homens usaram o meio para sacrificar a Deus. Para quê, pastor? Para que eles fossem perdoados, para que eles fossem livres de culpa, para que fossem se reconciliar com seu irmão. Tudo isso era oferta. Claro que a Bíblia vai nos dizer vários tipos de oferta. Das tais eu quero dizer aqui como consagração, holocausto. Eu não vou entrar em detalhes dele, porque eu quero correr naquilo que o Espírito de Deus está falando ao meu coração. Então, existiam vários sacrifícios. Isso aqui nós vamos ver na Bíblia. E dentre eles tinha o holocausto, né? É um tipo de sacrifício onde era oferecido, meus irmãos, totalmente consumido pelo fogo. Era também, a Bíblia vai nos mostrar o tipo de oferta de manjares. Vai também mostrar a oferta pacífica. Vai também nos mostrar a expiação e outros tantos mais que a Bíblia vai nos falar. Mas preste atenção nisso aqui. Quando eu olho para a Bíblia nos mostrando e dizendo que os homens ofertavam para Deus. Para quê, pastor? Para eles serem perdoados, para Deus aceitar eles, para eles reconciliar com o seu irmão, para que eles tivessem uma vida plena diante de Deus. Escuta isso aqui. Todos os sacrifícios, todos que foram feitos, isso era uma sombra que apontava para o sacrifício definitivo de Cristo. Todos os sacrifícios. Eu vou começar do Gênesis, precisamente no capítulo de número 4. E o versículo de número 4, que a Bíblia vai dizer que ofertou Abel, ofereceu Abel sacrifício a Deus, e Deus recebeu. E se eu perguntasse para você, por que Deus não recebeu o sacrifício de Caim? O que você me responderia? Talvez você tenha somente uma resposta rasa: porque Ele não deu do melhor. Não foi só isso.
Não, pastor, porque ele pegou qualquer coisa. Também não foi só isso. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, e é enfática a nos dizer, aleluia, Hebreus capítulo 11 versículo 4: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado a sua oferta. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda falava. O que é que Abel tinha? Fé. Tudo que você fizer sem fé é pecado. É a Bíblia quem diz isso. Tudo que você fizer para Deus sem fé é pecado. Sabe por que tem muita coisa que Deus não tem recebido da igreja? Porque falta reverência e falta fé. Você quer fazer do seu modo, você quer fazer, nós queremos fazer do nosso jeito, porque somos habilidosos. Não, é por fé, meu irmão. Ele não vai receber, ele vai receber porque nós estamos depositando nele fé. Deus, eu estou fazendo isso, não é porque eu sou bom, eu estou ofertando para ti, eu estou aqui esta noite pregando, me esmerando, passo horas. Não quero dizer isso, mas eu preciso entender a Bíblia para explicar isso para vocês. Não é porque eu sou bom, é porque por meio da fé ele me alcançou, e esta mesma fé que está gerada em mim, ele quer gerar em você também. Ele te deu essa fé. Não é porque somos bons, mas é porque ele ele é digno, tu és digno, Senhor. Adoremos-lo pelo minuto. Eu estou sentindo ele aqui. Adoremos ele pelo minuto. Se você tem fé, levante a sua mão e adore a ele. Se você tem fé, diga do seu coração para ele o que ele é para você. Oh, aleluia. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício a Deus. Abel ofereceu, sabe que o animal, ofereceu do melhor, da primícia. Tá escrito isso aí. Ofereceu da primícia, mas ele ofereceu um animal, um cordeiro. Aquilo simbolizava Cristo. Aquilo era uma tipologia que Deus receberia o sacrifício do Cordeiro de Deus imaculado. Estava apontando para ele, estava apontando, dizendo que todos os sacrifícios dos homens, seja de hortaliças, seja de pombos, seja de animais, seja de cereais, Deus estava dizendo: nada desse sacrifício vão poder livrar você da culpa, mas o sacrifício do Cordeiro que virá, este eu receberei, será aprovado, e vocês serão justificados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, eu estou sentindo ele aqui. Se eu for correr mais na Bíblia, aleluia, você vai ver que Salomão ofereceu sacrifício a Deus. E o texto bíblico vai nos dizer, 2 Crônica capítulo 7, versículo 4 ao 6: então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício. Olha o que ele ofereceu para Deus. Ofereceu o rei Salomão sacrifício para Deus: 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer: 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Ele ofereceu isso, não foi durante, pastor, isso foi durante a sua vida, não, em um dia. E um dia ele ofereceu, aleluia, tantos animais, aleluia, em adoração. E a Bíblia diz que o povo ofertava a Deus, e o povo se voltou para Deus, consagrando a casa do Senhor. Irmãos, esse lugar, eu tenho orado para que Deus gere isso no seu coração. Não, alguém esses dias, às vezes pode até perguntar: pastor, aleluia, mas como é isso? Como é que Deus vai fazer? Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu tenho orado para que esse lugar vire um lugar de temor, aleluia, mas não só esse lugar, mas que seja gerado aqui temores na nossa vida, e esse temor seja levado para a sua casa, para a rua, para a escola, porque Deus quer contar com você.
Quando você chegar a este lugar, gere temor no teu coração para adorar a Ele, que Ele é digno. Ele é digno. Não viemos oferecer para Ele um sacrifício de animal, aleluia, que está aleijado, como fizeram o povo de Israel. Ofereceram várias vezes animais com perna quebrada, animais que estavam, aleluia, de segunda categoria. Para Deus tem que ser o melhor, e o melhor de Deus é você por completo. A oferta melhor para Ele é você por completo, aleluia, debaixo da fé verdadeira nele. Aleluias. Oh, aleluia. Eu estou sentindo uma glória, meu irmão, aqui tão grande, porque eu sei que Deus está mexendo em alguém esta noite. A palavra dele está mexendo em você. É a palavra dele. Em um dia 20 mil com mais 120, 140 mil animais ofertados num dia para Deus. Você acha que Deus se levantou do trono e disse: oh, me surpreendi, foi? O povo consagrou-se a Deus. Mas mesmo assim, depois do sacrifício, o povo continuou ofertando, porque aquele sacrifício valeu para aquele dia. No outro dia ele tinha que ofertar de novo, porque os seus pecados não foram perdoados completos. A Bíblia vai nos dizer que Noé, escuta isso aqui que eu quero concluir. Noé, quando saiu da arca, saiu com a sua família depois do dilúvio. Só tinha Noé, Carlinho, Noé e a sua família. Para que Noé ia oferecer sacrifício? Só tinha Noé e a sua família. Talvez ele podia bater no peito e dizer: não, nós somos justos. Deus nos livrou, é porque a gente somos bons, a gente somos justos, então ninguém tem pecado aqui. Se Deus nos livrou. Mas a primeira coisa que Noé, quando botou o pezinho no chão, na terra, que saiu da arca, que ele pisou no chão, a Bíblia diz que Noé ofereceu sacrifícios a Deus. Por que, pastor, ele ofereceu? Se Deus livrou ele porque era justo. Porque Noé tinha fé. Ele acreditava e apontava para o sacrifício maior de Cristo. Que por mais que o homem se ache justo, por mais que o homem se ache a si mesmo bom, ele nunca alcançará a perfeição. Mas no momento que ele olhar para o sacrifício daquele cordeiro, ele pode ser o pior marginal desta vida. Ele pode ser, aleluia, o pior marginal, a pior, aleluia, a mulher da vida. Ele pode ser o ser humano pior que existe. Mas se ele olhar para a cruz, se ele olhar para o sacrifício e aceitá-lo ele por fé, ele será justificado através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque todo dia eu entendo que eu preciso olhar para o sacrifício. Eu não preciso fazer o sacrifício, mas eu tenho que olhar para Ele e dizer: Tu és, Senhor. Aleluia. Isso mexe comigo, meu irmão, e tem que mexer com a igreja peregrina do céu. O céu não é uma surrealidade, o céu é realidade. O céu é realidade. A Bíblia, aleluia, meus irmãos, é a verdade absoluta. Vários livros, irmãos, só tem 5 cópias, 7 cópias, e foram declaradas como verdades de homens, de filósofos, aleluia, que até hoje se estende estudo por ele. A Bíblia tem milhares, aleluia, de cópias do seu original. Isso prova que a veracidade da Bíblia, ela não é ultrapassada. A Bíblia é contemporânea, é a verdade absoluta de Deus. O sacrifício vicário de Cristo ainda continua perdoando, ainda continua justificando, ainda continua tirando o vil pecador e levando ele para o céu. Aleluia.
Oh Jesus! Noé ofereceu sacrifício a Deus sobre o altar. Eu concluo. Abraão, dentre vários sacrifícios, Deus chegou para ele, diácono Joselito, disse: Abraão, pega teu filho Isaac e vai ofertar ele. Aonde, Senhor? Vou te mostrar. Vai para o monte, o lugar eu te direi. Isso é fé, meu irmão. A igreja precisa entender isso. Sabe que isso me encanta? É que eu olho para esses homens, diácono Márcio, eu olho para esses homens e aqueles homens me dão gosto. Eu olho para eles e eu vejo que a vida deles não tinha vida secular. Quem inventou isso foi os gregos, meu irmão. Não, a gente tem vida na igreja e vida secular. Quem disse a você? Você só tem uma vida e a sua vida é de Cristo. Não, eu tenho uma roupa para ir para a igreja e tenho uma roupa secular. Você precisa... Não, pastor, não estou falando aqui de doutrina, nada de roupa. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que uma mulher de Deus, ela sabe se vestir. Um homem de Deus, ele sabe se portar. Aleluias. Aí Abraão foi lá. Isaac. Sim, vamos lá, por fé. Eu vou ofertar. A igreja precisa ter fé. Eu olho para aqueles homens, me encantam. Mas a Bíblia vai dizer que sem nós não merecemos igreja. Isso é o amor de Deus. Sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Está escrito. Você olha para Abraão, ninguém como Abraão, amigo de Deus. Você olha para Davi, ninguém como Davi, segundo o coração de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que sem nós eles não seriam aperfeiçoados, porque eles viram como uma sombra e nós cremos. Aleluia, e entendamos, não como uma sombra, mas a revelação do Cristo, do Cordeiro de Deus, como disse João, que tira o pecado do mundo. Abraão foi lá, ó filho, painha, eu entendo um pouco porque o Senhor me ensinou, isso é uma conjectura minha. Aqui está o cutelo, painha, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está os preparativos do holocausto. Agora cadê o cordeiro? Sabe, até o menino entendia que precisava do cordeiro. Pais, ensine o sacrifício de Cristo aos seus filhos. Ensine o sacrifício do maior homem de toda a história. Não haverá como ele, Jesus. Senta com teu filho, mostra para ele. Senta com a tua filha, senta com teu esposo, senta com a tua esposa, senta com a tua mãe, senta com teu pai e fala do sacrifício maior de Cristo. Sabe por que muitas das vezes a gente não fala do sacrifício? Porque a gente nem entende. Eu não estou falando de entender no entendimento. Ah, Jesus foi lá, não foi, morreu. Não estou falando desse entendimento raso. Estou falando de compreensão de fé, disso ser cravado no teu espírito, o que Cristo fez por nós, o que Cristo, aleluia, fez por nós. O menino sabia, e Abraão olhou para ele. Já pensou você como um pai? Você sabendo que o cordeiro era o menino? Aí olhou para ele e disse: meu filho, olhe para o céu. Sim, pai, Deus proverá. Deus proverá. Recebe essa palavra no teu espírito. Deus proverá.
Ei, deixa eu abrir um parentezinho, porque eu estou sentindo o Espírito de Deus impulsionando a falar isso. Tem alguém que entrou aqui preocupado e Deus está dizendo: ei, Deus proverá. Ei, Deus proverá. Ei, Deus proverá. Ele ainda é o teu Pai. Ele ainda é o teu amigo. Ele ainda é o teu companheiro. Ele ainda te ama. Ele ainda está com você. Te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E a providência é minha. Eu tenho orado para Deus gerar em nós por isso que eu amo Ele, meu irmão. Esses dias eu estava em oração e eu estava orando por aquela mulher ali, ó. Eu vou me lembrar seu nome. Eu até anotei seu nome. Xaralabara, chorei, calabael. Não tem coisa melhor do que vivermos perante Ele em oração. Entender que o sacrifício dele é tudo em nossa vida. Oh, Éden. Eu estava orando por você esses dias pela madrugada e o Senhor me mandava travar uma luta. E Deus manda te dizer esta noite: aleluia, não desista. Eu sei que a luta é grande, eu sei que a perseguição é grande, os empecilhos é grande. Às vezes dá vontade de largar tudo, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu te amo. A tua filha está nas mãos de Deus. A tua família está nas mãos de Deus. Deus me deu 30 versículos. Eu acordei desesperado esses dias. Acordei até minha esposa. 30 versículos, Ricardo. Veio assim, ó, tum, 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 na minha mente. Eu corri para o meu escritório e comecei a anotá-los. E eu estou em casa meditando nele. E naquela meditação o Senhor me deu esse texto para você. E Ele foi me dando 30 versículos para 30 pessoas. Aleluias! Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia. 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 Ele é quem muda os tempos e as estações. Ele remove reinos e estabelece reinos. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido. Conhece quem está em trevas, porque com Ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber que te pedimos, porque fizeste saber este caso do rei. É Ele quem muda o tempo e a hora. É Ele quem muda e até dá sonho a alguém que pensa que é. Escuta o que Deus está dizendo. Trouxe você aqui para te dizer: nem que Ele faça alguém se prostrar, decala súbria, porque o grande é só Ele. Quem pode é Ele. Por mais que alguém se ache grande, Ele faz colocar o rosto no chão para saber que Ele é Deus.
E o Senhor te trouxe aqui e está te dando fé, e está injetando fé. Talvez você chegou aqui se arrastando, mas recebe fé, recebe autoridade, recebe renovo, recebe fortaleza de Deus. Concluir. Lá vai Abraão com um cutelo, estendeu Isaac. Quando ia imolar é partir no meio, tinha que partir no meio. Aí a voz do Deus Todo-Poderoso olhou para ele e disse: não faça tal coisa, porque agora sei. Deixa eu traduzir essa palavra. Agora eu sei que a tua fé está em mim, que nada é mais importante do que eu em sua vida. Olha para o lado, Abraão. Eu posso ver Isaac. Painha, bem que o Senhor falou, painha. O que, menino? O cordeiro está ali, painha. O cordeiro está amarrado ali. Deus mandou o cordeiro. Isso é para quem crê, meu irmão. Jesus nos substituiu no sacrifício. Ele era o cordeiro que estava lá, Ricardo. Ele substituiu-nos. Porque talvez se eu me sacrificar, eu morrer, vou me matar, ou me matarem, melhor dizendo, por perseguição, me matarem por qualquer coisa, do evangelho. Eita, pastor, o senhor não vai alcançar nada. Mas porque ele já fez tudo. Os apóstolos entenderam isso. Por isso que Pedro estava dizendo: sofreram martírios, mas entendendo que ele já tinha feito tudo. Olha para cá que eu estou concluindo. Eu olho para o texto. E para concluir, por que não falar de Abraão, de Davi? Davi ofereceu sacrifício a Deus. Lembra quando pegaram a arca do Senhor, que Davi veio trazendo a arca? Davi fez um carro de boi novo. É muitas teologias nesses dias. É o novo modo. Davi, melhor dizendo, pegou o carro de boi novo. A nova teologia diz: mas Jesus me ama de todo jeito, aí eu vou andar de todo jeito. Ele te ama, mas ele te chama para ser santo, porque ele é santo. Ele te ama, mas te chama a responsabilidade, porque ele foi capaz de marcar um compromisso eterno com você. E por que você não é capaz de marcar um compromisso com ele? Aí lá vai Davi, um carro de boi novo. Mas Davi teve uma boa intenção, mas do modo errado. Deus não trabalha com intenção, meu irmão. Deus não trabalha. Eu pensava que era assim. Pensava, você tem que conhecer o que é certo. E o que é certo, pastor? Está aqui. Faça do modo certo. Caminhe do modo certo. Exalte do modo certo. Sirva a Deus do modo certo. Está aqui. Não, mas eu vou. Não corrija erro. Faça do modo certo. Deus te chamou para andar em justiça. A tua justiça não, a justiça de Deus. Vamos lá. Aí Davi pega o carro. Bota a arca em cima do carro. Lavar os boiozinhos, carroça nova. Aí tomba. Usar, vai fazer um benefício. E vai segurar, porque a arca tombou e ia cair. Aí usar, vai segurar. Quando usar, coloca a mão. É fulminado na hora, morto. Davi se espanta. Não, nem Davi quis mais levar a arca de novo.
Aí Obed-Edom, entendedor, leva lá para minha casa. Deixou lá 3 meses, irmã Maria. Carraca ficou na casa de Obed-Edom. A casa dele foi abençoada, Kelly, de modo extraordinário. As ovelhas, o gado, a família. Foi abençoado que Davi ficou surpreso e disse: não, vamos buscar de volta. Agora vamos fazer do modo certo. Vamos consultar os sacerdotes. Tem gente que não tem o seu pastor como líder espiritual, não respeita, não honra. E todos aqueles que não andam debaixo de autoridade, irmãos, de submissão, eles não vão a lugar nenhum. Isso é eu, é você, é qualquer um. A Bíblia nos explica isso. Submissão e autoridade. Quando eu não passo a respeitar, a honrar aquele quem Deus levantou, eu vou andar errôneo. Eu me sento para ouvir alguém que fala por um donde, por um modo, porque eu entendo, não é a moda ele falar, é o que está sobre ele. Eu me sento para ouvir essa menina. Se Deus lhe der unção, Deus sabe do meu coração, eu me sento para ouvir ela. Possa ser que alguém falar disso, não era para o pastor. Se Deus dá autoridade para eu ficar aqui, eu vou me sentar para ouvir, porque eu entendo. Quem é o dono da palavra é Ele. Quem é o dono da unção é Ele. Ele usa quem quer, na hora quem quer, do modo quem quer. E se eu não quiser, Ele me tira. Vem outro e faz melhor. Davi olhou, se espantou e disse: não, vamos trazer de volta. Aí Davi disse: agora vamos fazer do modo certo. Consulta os sacerdotes. Foi o que o sacerdote disse? Davi, tu sabe qual é o que Deus está querendo, Davi? Quem carrega a presença de Deus não é boi, não é jumento. Quem carrega a presença de Deus é sacerdote. Sabe por que você tem a presença de Deus? Porque foi Cristo que te fez sacerdote. Se eu conseguir terminar hoje. Aí Davi disse: como é? Sacerdote carregando e oferta na frente. Agora escuta aqui, isso é revelação de Deus. Eles andavam 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Quando dava 6 passos, eles paravam, os sacerdotes ofereciam sacrifício e continuavam. Quando dava 6 passos, paravam, ofereciam sacrifício e continuavam. Número 6, na numerologia bíblica, significa o número do homem. Davi estava dizendo: não é como o homem quer, é do jeito dele. Não é como nós queremos, é do modo dele. O sacrifício não é do homem, o sacrifício é o dele, é para ele. Você está entendendo o que Deus está dizendo? E Davi entendia. Fizeram tudo isso porque eles tiveram fé. Agora eu preciso te falar isso para concluir esse texto, essa palavra que o Senhor me deu e está revelando aos nossos corações. Todos os sacrifícios feitos antes de Cristo, a Bíblia vai nos mostrar, foram impossíveis de perdoar pecados. Todos os sacrifícios antes de Cristo eram impossíveis de perdoar os pecados. Por quê, pastor? Abra sua Bíblia para a gente concluir em nome de Jesus. Hebreus capítulo de número 10. Eu vou fazer questão de você ler esse texto para gravar. Hebreus capítulo de número 10 e o versículo de número 4. Porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. Está escrito assim ou não? É impossível. Sangue de bode, de touro, seja qual for do animal que eles fizeram um sacrifício, perdoar. Agora o sangue do cordeiro, o que é que Pedro disse? Não foi com prata, não foi com ouro, mas com o preciosíssimo sangue de Jesus.
O sacrifício de Jesus, Luciana, ele é essencial. Ele basta para nos curar, para nos restaurar, para nos perdoar, para nos justificar. Ah, meu Deus, o sangue de Jesus, vertido na cruz, de uma vez por todas, cravou a nossa libertação da escravidão do pecado. Eu preciso ler isso aqui para a gente concluir. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, isso aí eu concluo. Fique de pé em nome de Jesus para a gente concluir. No livro de Apocalipse, capítulo de número 5, e o versículo de número 7 vai dizer: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoava novo cântico, dizendo: digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste homens para Deus, os quais procederam da tribo e de toda língua e de toda nação, e para o nosso Deus o constituísse reino sacerdotal, e reinarão sobre toda a terra. Aleluia! Quem é digno é o Cordeiro. Quem é digno é o Cordeiro. Repita comigo: quem é digno é o Cordeiro. Aquele que João disse: agora nós estamos perdidos, ninguém é digno de tomar o livro e nem de olhar para ele. O Cordeiro se levantou e alguém bateu no ombro de João e disse: João, fica tranquilo, João, porque aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, que derramou o seu sangue, que resgatou homens, que fez sacerdotes e reis dos sacerdotais, ele é digno de abrir o livro. Em nome de Jesus, entenda essa palavra. Jesus te comprou com sangue carmesim, com sangue derramado na cruz. Ele derramou a sua última gota de sangue na cruz. Eu não vou mais adiante, senão eu ia falar o que é isso que Cristo fez na cruz, nos transformando reinos sacerdotais. Mas escuta isso aqui. Não é com preço de prata, não é com preço de ouro, nem pedras preciosas. Não é nenhum sacrifício que você possa fazer que Cristo vai te alcançar, ou que vai te salvar, e muito menos vai perdoar o seu pecado. É você olhar para o sacrifício dele, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aquele que foi morto. João viu ele aqui como um cordeiro, mas teve hora que João olhou e viu ele como o leão da tribo de Judá. Lá no jardim, isso é revelação de Deus, meu irmão, da palavra. Lá no jardim, Adão perdeu a comunhão. No jardim, Jesus Cristo reconquistou a comunhão por nós, quando eles estavam orando pelo Pai, e ele disse: Pai, afasta de mim, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Ele orou e restituiu no jardim. Adão pecou e morreu, porque a Bíblia diz que no momento que você comer desse fruto, você morrerá. Adão comeu, pecou, morreu. No jardim, Jesus Cristo garantiu a nossa ressurreição, porque Colossenses vai dizer: se você ressuscitou com Cristo, se você ressuscitou com Cristo, se você ressuscitou com Cristo, você vai olhar para as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, viver as coisas do alto, desejar as coisas do alto. Meu Deus, Ele nos ressuscitou. Deixa eu concluir com isso aqui. Do jardim, o pecado nos tirou. Lucas. Do jardim, irmão Marco, o pecado nos tirou. Jesus Cristo nos devolveu de volta ao jardim. Aleluia. O pecado do homem tira o homem do jardim. Jesus Cristo devolve ele para o jardim e diz: agora você tem pleno acesso de entrar face a face nos santos dos santos e clamar e chamar: ah, papai, ah, papai, ah,
Pai. Feche seus olhos agora. Eu não sei se tem alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou Jesus, ou melhor dizendo, que não entregou sua vida, porque quem te aceita é Cristo. Tem alguém esta noite aqui que ainda não olhou para esse sacrifício, não se entregou a Deus, para que Ele ministre no teu espírito esse sacrifício, você tome posse do perdão. Tem alguém aqui essa noite que quer fazer uma aliança com Cristo, quer renovar a sua aliança, quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém aqui esta noite? Levanta só a tua mão, eu vou te buscar aí, eu vou deixar esse microfone, vou buscar você aí, porque eu quero orar por você. Tem alguém aqui esta noite? Tem alguém aqui essa noite que quer reatar a sua aliança com Ele, quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui essa noite? Aleluia, eu não vou me estender muito. Aleluia, você não pode perder essa oportunidade. Se você perder, peça a Deus misericórdia para Ele te dar outra. Tem alguém? Se não tem ninguém aqui, mas talvez você que esteja aí, não sei de onde você está me assistindo, Deus colocou isso no meu coração, irmãos. Você que talvez esteja aí em desespero, eu não vou te dizer que amanhã a sua vida vai ficar 100% sem problema. Eu vou dizer que amanhã você vai amanhecer com o mesmo problema, mas com uma diferença. Olhando para o sacrifício daquele que morreu por você, e tendo a garantia que um dia você estará perto dele, e que choro não haverá mais, que angústia não haverá mais, que dor não te alcançará, porque o lugar que ele preparou é lugar de excelência. E se você está aí e quer aceitá-lo, você pode fazer isso aí no teu coração. Coloque a sua mão no seu coração e ore comigo. A igreja possa orar comigo e diga: Senhor Jesus, está muito fraco, parece que vocês não jantaram hoje, nem eu. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Eu tomo posse do que foi conquistado na cruz. Eu recebo tudo que foi conquistado na cruz, e um dos tais é a minha salvação, é o meu perdão, é a minha justificação. Diga assim, diga bem forte: diabo, você não pode me acusar mais, você não pode me apontar mais. Sabe por quê? Não, mas diz forte, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aleluia! Se você tem glória, glorifique a Ele. Se você tem exaltação, exalte a Ele. Se você honra o Cordeiro, faça isso agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.